Opa, hoje é sexta-feira, dia 27 de abril de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, AirPods, realidade virtual aumentada, atualizações operacionais e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens nessa quinta-feira. Ainda não consegui responder a todos, mas tô respondendo, faço questão de responder esse carinho. E olha pra tela do seu smartphone, tá vendo? Capa nova já no ar. Redes sociais também já virou pra nova carinha. Espia lá o Stories no Instagram pra você entender a história desse novo look. Aproveitando que tô falando de história, tava lendo um artigo dizendo que o Jeff Bezos baniu das reuniões os PowerPoints, as apresentações, aqueles bullet points, trocou por 6 páginas de texto corrido com frases, orações, verbos, substantivos, narrativa estruturada. E aí, ao invés da apresentação PowerPoint, antes da reunião, 30 minutinhos, todo mundo lê esse memorando e aí se discute em cima. E aí, nada contra o PowerPoint. Inclusive, a Microsoft soltou um preview do Office 2019, mas é a questão de outline, a questão de estrutura. Do ponto de vista de apresentação, outline é bom para você organizar o raciocínio, outline é bacana para te orientar numa apresentação que você vai fazer. Só que no nosso cérebro não tem outline. Não existe esse formato de arquivo outline pra gente armazenar. No nosso cérebro, vou simplificar aqui. O único formato que a gente tem de arquivo é história, é narrativa. Café da manhã. Veio uma imagem na sua cabeça e repara, deixa essa imagem quietinha, você vai ver que ela vai começar a se movimentar. Você vai começar a fazer associações, você vai começar a, lembrar do café da manhã que você tomou hoje, o café da manhã que você tomou naquela viagem especial, sei lá o que você vai lembrar, mas é um filminho, você vai navegando dentro, é como se fosse outra analogia, como se fosse uma fita de videocassete, um DVD, um vídeo, onde você avança, volta, mesmo paga conta, o que vem na sua cabeça? Vem um filminho, vem uma narrativa, a gente é treinado para histórias elas são persuasivas, elas têm emoção. Bullet point não, bullet point é só aqueles pontinhos, você vê a apresentação do Elon Musk, você vê do próprio Sundar Pichai, zero texto. Tem um textinho ali descrevendo a imagem, mas não tem um texto para se ler. Importância de histórias. Quando você entende a importância de histórias, entende que o seu cérebro, quer você queira, quer não, funciona assim, você consegue hackear o cérebro de uma maneira interessante, no mínimo. Notícias. Cocatec. E já que falei da Microsoft, ela apresentou seus resultados nessa quinta-feira e foram bons resultados. É esperado uma receita de 25,8 bilhões de dólares. Veio 26,8, 1 bilhão a mais. Um aumento na receita de 16%. Pô, Coca, então as ações devem ter subido lá pra cima. Pois é, não. Subiu 1% e pouquinho. Mas por que então, Coca? Não estava precificado. Eu estava esperando 25, veio 26, 1 bilhão a mais. E aí? O que acontece é que a Amazon, a grande referência quando a gente fala de nuvem, e esse foi o mercado que mais cresceu da Microsoft, cresceu muito mais que a Microsoft. Então fica o entendimento que o mercado cresceu e a Microsoft não cresceu tanto quanto a concorrência. O mercado cresceu, a Microsoft poderia ter crescido junto, mas não aproveitou essa oportunidade. Falei que estava chegando o preview no Office 2019. Segunda-feira vem a atualização do Windows 10, o Fall Creators Update. E o que tem de novo nessa atualização? O que me chamou a atenção nessa atualização é o timeline, uma linha do tempo, onde você pode ver as coisas que você fez, quase como se fosse um diário. Mas para você acessar novamente, são 30 dias. Peraí, eu abri tal arquivo, abri tal programa, naveguei nesse site, tem coleta de dados ligado para tudo. Vamos trazer um benefício pra gente também. Aqui no Brasil, a Microsoft está tomando um processinho, o Ministério Público Federal de São Paulo está dizendo, tem que ter autorização explícita para coletar os dados do usuário. Alô, GDPR. Tem outras novidades, meio handoff, aquela coisa de você poder continuar no Android
aquilo que você estava fazendo dentro do aplicativo do Office, se você estiver logado com a sua conta Microsoft, o que você estiver fazendo no Android dentro do Office, você pode continuar dentro do seu PC e vice-versa. Você tem, gosto muito ali da Siri, mas no caso a Microsoft não está dando nenhum boost nessa versão na Cortana, mas está trazendo o ditado. Você pode pegar qualquer lugarzinho de texto, Windows H começa a falar, semelhante como está no Mac. Então, uma outra coisa interessante é que você pode escrever também no campo de texto com estilos. Escreve, ele vai reconhecer. O navegador, o Edge, ele agora salva seu cartão de crédito, seu endereço, salva o seu nome, salva dados do formulário para preencher depois automaticamente. Tem um AirDrop, que é o compartilhamento próximo. Você tem máquinas rodando essa versão atualizada de Windows, você vai poder trocar arquivos via Bluetooth para o segundo semestre. Espera-se que venha uma versão de Windows 10 Lean, uma versão mais limpa, mais leve, focada em máquinas que não tem tanto recurso, mas agora tem a WWDC da Microsoft, a Build, a gente vai saber mais detalhes provavelmente. E já que estou falando de sistemas operacionais, quem também chegou foi o Ubuntu 18.04 LTS. As versões LTS, Long Term Service, têm um compromisso de atualização por 5 anos, enquanto a versão padrão, saiu a versão, o Ubuntu sai a cada 6 meses, então você tem ano e o mês, 18.04, então mais 6 meses, a próxima versão vai ser a 18.10, depois vai ser 19.04, assim como a versão passada foi a 17.10 e assim sucessivamente. A versão padrão, ela tem suporte de 9 meses, já uma versão LTS tem suporte de 5 anos, então a cada 2 anos o Ubuntu solta uma versão LTS com esse compromisso de 5 anos de atualização e saiu a 18.04 LTS. Eu não recomendo, galera, ir pular de servidor, que já é uma outra realidade, encarar logo essa versão 18.04 LTS. O que eu uso como referência é a Amazon. Eu espero a Amazon soltar a versão dela 18.04 LTS do Ubuntu. Então agora tá estável. A 16.04 LTS demorou muito, coisa ali de 1 ano, tem mais ou menos isso na mente, coisa de 1 ano para ficar compatível. A grande mudança fica por conta da interface, que agora é Gnome, a Unite foi descontinuada. Para quem é da ponta de servidor, isso não vai fazer muita diferença. Mas uma coisa que vai fazer diferença é que agora você consegue fazer a atualização do kernel sem ter que reinicializar. São os Canonical Live Patches. E Coca, é verdade que estão querendo tirar o Elon Musk da chefia da Tesla? Então, o Elon Musk, ele acumula 2 funções na Tesla. Ele é o chefão, o CEO, o chefe do dia a dia e também é chefe do conselho administrativo. Isso acaba gerando um conflito de função. Ele tem a SolarCity, ele tem a SpaceX e quem manda mesmo na coisa toda é o conselho administrativo. É o conselho administrativo que diz pro CEO, a gente quer que você faça isso. Esse é o nosso objetivo, a gente está indo para lá. O conselho administrativo envolve os acionistas. Então o conselho administrativo, ele pode dizer, vamos comprar a empresa XPTO. É o conselho que determina, não é o CEO. Numa empresa pequena, é até interessante que essas funções se acumulem de alguma maneira para dar uma agilidade maior, para você ter uma visão única. Mas conforme a empresa cresce, você tem os interesses dos acionistas, aí é melhor separar para não ter um conflito de interesse. E é isso que querem fazer com o seu Elon Musk. Tirar da chefia do conselho administrativo, mas continuar como chefe operacional, chefe do dia a dia, como CEO. E vou te falar, tô triste. Tô triste porque a Apple oficializou que tá descontinuando os AirPods. Isso já era uma pedra cantada, até no área de transferência dessa semana a gente fala um pouco disso, dos vazamentos que não são exatamente vazamentos. E o terreno já estava preparado para isso há 2 anos atrás, quando se falou que a divisão que cuidava dos AirPods tinha sido desestruturada e seus funcionários tinham sido absorvidos por outros setores. Os AirPods, o Express, o padrãozão, o Standard e o Time Capsule vão continuar sendo vendidos enquanto estiver estoque, mas ele oficialmente está descontinuado. Vamos assumir que ainda tenha 5 anos para frente, 5 anos de suporte, ok. Isso me deixa triste porque é um produto desatualizado, Coca, não tem por que ficar triste. Sim, concordo, é um produto desatualizado. Hoje tá todo mundo seguindo a linha Mesh. A Apple não fez roteadores Mesh, entretanto, vale lembrar que você consegue ampliar a rede da Apple, você pode juntar AirPods fazendo uma espécie de Mesh. Não é Mesh funciona de uma outra maneira, mas era uma coisa que já tinha desde sempre. E por isso que eu fico triste, por isso que eu fico chateado. A Apple, ela vem com uma historinha, ela se apresenta, a gente se preza pela experiência. E a experiência que tinha nos AirPods era maravilhosa. Eu tive 10 anos de roteador padrão, esses D-Link da vida, Intelbras da vida, e era com frequência necessário reinicializar. E tá travando, tô sem internet. Primeira coisa que eu fazia, tirava da tomada, colocava de novo e voltava. Os AirPods dão um problema, sim, claro, dão um problema. Mas se eu tirei da tomada os AirPods nesses últimos 10 anos aí 5 vezes, foi
ruim muito. Lembro uma vez que eu peguei uma falha miserável, que tava duplicando o IP, tava entrando em conflito. Tive que desligar um segundo roteador que eu tinha, também da Apple, para não gerar o conflito, até vencer, expirar os IPs. Aí demorou uns 3, 4 dias, conectei de novo, voltou a funcionar. Então tem problemas, mas é bacana você ter um roteador, eu gosto do Time Capsule, um roteador com HD, fazendo seu backup, tá ali na rede, ele tá fazendo backup, tudo autocontido, bonitinho. Para você fazer algo semelhante hoje, você vai ter um mesh e vai ter que conectar nesse mesh um HD. Percebe como não é essa a experiência Apple? Tudo bem que a gente tem um Magic Mouse que carrega com as 4 rodas para cima, um Apple Pencil ali com um jeito questionável de carregar. Eu acho aquilo muito frágil, parece que vai quebrar, encosta, vai quebrar. Mas são funcionais. Aquele case corcunda com bateria é funcional porque ocupa, você segura o iPhone fazendo um U com a mão, com o polegar e o indicador, os outros 4 dedos formam um Uzinho, uma barriga na mão, e é exatamente esse espaço que a bateria corcunda ocupa. Funcional. Ruim para colocar no bolso, daquela agarrada, mas enfim, talvez seja um sinal de que a empresa tá mudando. A empresa também pode estar olhando pra grana. Poxa vida, eu vou fazer aqui capa de iPhone, que capa de iPhone vende muito mais do que AirPort, do que Time Capsule. Ninguém mais faz backup do Mac, ninguém mais tem Mac. E o backup do iPhone é feito na nuvem, que eu tô cobrando por isso. Não vou mais mexer com Time Capsule, não vou mais mexer no AirPort, porque assinou a internet e já vem um roteador. 2, você só precisa de um roteador na sua casa. Enquanto uma casa padrão tem pelo menos 2 pessoas morando, 2 iPhones, 2 capinhas. Acrescenta filhos na história, o roteador continua sendo o mesmo, mas você tem mais dispositivos, mais capinhas para proteger. Acrescenta nessa história que o Wi-Fi hoje em dia é praticamente energia elétrica. A coisa para funcionar precisa de Wi-Fi. Tudo bem, né? Tirou o Wi-Fi do iPhone, você continua com acesso ao celular. Mas você entendeu o ponto. Você ter um Wi-Fi azeitado faz parte da experiência de uso. E eu ficava danado da vida em ter que tirar o roteador da tomada e colocar de volta. Eram produtos de excelência. Como falei, já tinha mesh, uma forma de mesh. A Apple já reconhecia, a gente tem áreas grandes e precisa cobrir essas áreas grandes. Não raro, os AirPorts e também os Macs, eles vinham com versões não finalizadas ainda do protocolo Wi-Fi. Vinha com um draft, com rascunho, que já era um compromisso forte, mas a coisa era tão antenada com o que estava acontecendo que já era preview do que ia ser. E hoje já não é mais assim. A gente está preso em 2012. Uma pena. Sim, a empresa tem que sobreviver, talvez tenha sido uma decisão financeira, mas é triste por essa experiência. Tem ótimas alternativas mesh. Vai comprar um mesh aqui no Brasil. Estupidamente caro. Tão caro quanto AirPort aqui no Brasil. Concordo com você. Mas ainda assim você não tem uma solução fechada. Você não tem uma torrezinha bonitinha. Você tem torrezinhas bonitinhas. O da Linksys é lindo, a solução mesh. O Jequiti não. o Big T também é excelente. Amplify HD é lindo. O Amplify HD parece que tem um visorzinho, parece um produto Apple. Só que para backup você vai ter que conectar um HD e vai ficar feioso. Pô, Coca, mas isso não é problema da Apple, isso aí é problema das empresas. As empresas que façam um roteador com HD. Um ponto de vista. Mas, de novo, eu vou bater na tecla da experiência Apple. Você compra, instala, não tem que saber nada, a configuração completamente transparente, não tem formato de arquivo nem nada. Funciona. Você remove toda aquela roupagem técnica que a Apple pode remover porque ela está fazendo pensando só no sistema dela. Se você injeta o Windows na história, complica um pouco mais, mas você entendeu o ponto. Acho triste. Dizem que a Apple está pensando num dispositivo de realidade virtual aumentada, uma tela, um display de 8K, mas não é uma televisão, é algo que você vai colocar próximo ao rosto, como se não um capacete. Fala que capacete parece uma coisa grandona, mas um headset de realidade virtual, realidade aumentada, que rodaria o tal iOS com realidade aumentada virtual, o ROS, e ele não teria conexão com o iPhone, seria independente. Você pode olhar para esse dispositivo como uma espécie de HomePod que você coloca no rosto, mais ou menos isso. É meio que um teste o HomePod, porque a interação vai ser, sim, através de gestos, mas gestos à la realidade aumentada, telinhas para você tocar, meio que iPhone, meio que também tem no HomePod, embora bem mais limitado, interação por voz, gestos de cabeça, tá saindo do iOS aquela interação por tela e entrando numa interação por assistente, que é o que o HomePod faz. Digo que a comparação com o HomePod é boa, porque sendo um headset, um capacete, você não vai andar com isso na rua, não é um wearable propriamente tal. iPhone é wearable, tá sempre com você, você usa o iPhone, tá no seu bolso. Apple Watch também é wearable, tá no seu pulso. AirPods também é wearable, na sua orelha. Se a Apple conseguir fazer um óculinho, ok, aí é wearable, mas um headset já não é wearable. Teriam câmeras para você colocar na sua sala, para que o sistema saiba aonde você tá, consiga te localizar. Fica bem sendo mesmo um HomePod, algo que não é para todo mundo.
é pra quem tá nessa vibe. Assim como o Apple TV também não é pra todo mundo. iPhone é pra todo mundo. iPad não é pra todo mundo, mas é pra um público bem grande. Apple Watch é só pra quem tem iPhone, mas ainda assim é um conjunto bem resumido. Acho que menor ainda é o conjunto da galera que usa Apple TV, porque hoje você tem TVs inteligentes, não tem muito a necessidade de um Apple TV. Enfim, fico pensando nesse headset, aí dá problema no Wi-Fi, tem que tirar, estraga toda a experiência. Se tivesse um AirPort bacana, a experiência seria bem mais fluida. Recomendação, como falei, procura uma solução mesh. A Apple recomenda que você pegue um 802.11ac, que é o último padrão, com duas bandas, 2.4 GHz e 5 GHz, WPA2 e com esquema de MIMO ou MUMIMO. Se você tem um roteador, continua com ele, mas quando for trocar, já olha para essas especificações. Como falei, mesh para você comprar no Brasil. Difícil de achar e caro. E pro próximo iPhone, Coca, a Qualcomm vai produzir os chips? O papinho que tá rolando é que a Intel pegaria 70% dos chips LTE. A Qualcomm ficaria só com 30%. Qualcomm, que perdeu 13% do seu faturamento nesse trimestre, apresentou os resultados, caiu de 6 bilhões para 5,2. Nessa, Samsung, que também apresentou seus resultados, tá fazendo uma grana legal com os chips, mas não com o smartphone. A gente sabe, 86% do lucro da indústria no trimestre tá na Apple. Então vem cá, diz aí, quanto é que você consegue produzir? Eu não quero chip da Qualcomm não. Mais ou menos isso que deve ter rolado. Rolou um videozinho, provavelmente fake, mostrando o iPhone SE 2 com traseira de vidro e o conector de fone de ouvido. Rolou também um papinho de que o iPhone intermediário, no tamanho de 6,1 polegadas, a gente teria o iPhone 10 em 6,5 e 5,8 e o intermediário de tela LCD de 6,1 polegadas, e o papinho é que ele vai usar uma tecnologia diferente na tela e com isso ele não vai mais barato e com isso não vai conseguir ter o 3D Touch. 3D Touch como função é algo que a maioria das pessoas não usa. Não confunda 3D Touch, que é um sensor de pressão na tela, com o retorno tátil. Quando você puxa para atualizar e sente aquela vibração, isso vai continuar existindo. Isso não é 3D Touch, isso é retorno tátil. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. CNH digital já está disponível, já pode ser usada em todo o Brasil. WhatsApp, no beta, você já consegue baixar as informações do seu perfil. Microsoft disse, tá bom, vou trocar a minha arma por uma pistolinha d'água também. Alteração nos emojis. A Apple colocou o iTunes dentro da loja do Windows 10. A grande diferença, a grande vantagem é que você ganha um aplicativo mais cerceado. Isso é uma coisa boa, porque você consegue atualização em segundo plano, atualiza, não tem que reinicializar nada. Parece uma bobeirinha, mas é uma baita vantagem. E por último, registrar que naqueles pacotes da Vivo, que oferecem benesses para YouTube e Netflix, aquele giguinha extra, agora também inclui o Spotify. O Spotify tá na sua batalha para se tornar cada vez mais relevante. E assim, com 7 anos de idade, eu vou ficando por aqui, mas segunda-feira eu volto. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.